Continuando aqui, então fizemos essa última parte aí, em que o Dostoiévski demonstra como a ideia de santo e de criminoso, elas estão sempre distanciadas na imaginação russa, né? Apesar de eles imaginarem a possibilidade da conversão de um e o outro ser repentina, eles acabam nunca se encontrando, né? Em Dostoiévski esse problema aparece claramente. Vamos lá. Contudo, do ponto de vista da ideologia de Dostoiévski, os demônios e o adolescente constituem um grande e decisivo progresso além dos romances anteriores. Raskolnikov é super-individualista, só pensa na sua própria libertação da lei moral como um dos outros. Michikin vive isolado do mundo, dentro da sua aura de epilético. O escritor ainda não tinha compreendido a significação social da sua doutrina, mas Dostoiévski era realista, sabia observar e não lhe escapou a diferença entre as suas realizações novelísticas e a realidade russa. Escrevendo Crime e Castigo e O Idiota, Dostoiévski ainda estava sob a fortíssima impressão do seu próprio isolamento na Casa dos Mortos. Agora abriu os olhos, ainda hesitando, tal como os presidiários, que silenciosos na solidão durante decênios, começa a falar com voz rouca e viu uma Rússia diferente. Os moços não eram Raskolnikov. Não pensavam em livrar-se do Código Penal, e sim em destruir todos os códigos, em derrubar o Estado. Eram revolucionários, socialistas, assustando a Rússia de 1870 pelas suas conspirações e atentados. E de outro lado, a fé russa já não se encarnava num Dom Quixote sagrado, e sim numa ortodoxia militante que sonhava em destruir a Europa herética, libertar os irmãos eslavos nos Balcãs e conquistar Constantinopla. A Rússia dividiu-se em dois campos inimigos, socialismo ateu e pan-eslavismo ortodoxo. Esses problemas que enchem as páginas do diário de um escritor penetram também nos romances. Os demônios são o líbelo furioso contra a mocidade revolucionária, e no adolescente aparece pela primeira vez um monge e um santo popular, Makar, que personificou o sentimento religioso vivo do povo russo. Nos romances do realista combatem as duas forças com paixão igual, assim como na realidade. No pensador Dostoiévski, porém, as duas ideologias opostas chegam a extremos que dilaceram o próprio pensador. Se é possível, conforme Goethe, classificar todos os homens em aristotélicos natos e platônicos natos, Dostoiévski era um espírito platônico por índole, hipostasiou logo seus pensamentos, transformando-os em entidades superiores. O crime virou o maior criminoso da história, o criminoso em abstrato, o Estado, e o santo transformou-se em entidade essencial da santidade em igreja. No pensamento de Dostoiévski, a ideia do Estado é essencialmente pagã. O totalitarismo socialista dos demônios é a última e legítima consequência do Estado europeizado de Pedro o Grande, e a ideia de igreja é essencialmente a de uma organização espiritual, reino fora do mundo, Nova Jerusalém. E em vez de se transformar o criminoso em santo, as duas entidades absolutas se combatem irreconciliavelmente. Na mente de Dostoiévski, dois totalitarismos igualmente poderosos travam batalha furiosa, e ele incapaz de resistir à tentação de conferir ao Estado os atributos hierárquicos da igreja e à igreja os poderes totais do Estado. Chatov, porta-voz de Dostoiévski, partidário do czarismo teocrático e da igreja oficial, Chatov hesita, fala com reticências porque o seu pensamento contém uma contradição íntima que ele não sabe resolver. Estado e igreja opõem-se no seu espírito, um à outra irreconciliavelmente. De contradições íntimas assim nasceram muitas vezes na história da literatura as maiores obras de arte. É o próprio conflito que gera a criação artística. Como pensador, Dostoiévski parou, perturbado como Chatov, nas suas contradições. Como romancista, conseguiu a síntese. Dmitri é criminoso na possibilidade e santo na possibilidade ao mesmo tempo. À margem do vale infernal da Casa dos Mortos dos Karamazov, ergue-se o monte celeste do convento, a Casa da Vida. Entre essas duas há um mensageiro, o anjo Aliosh, que as reúne, o convento e o mundo dos Karamazov. Os acontecimentos místicos que constituem a história desse mundo são o parricídio por concupiscência sexual e a ressurreição da humanidade numa nova mocidade espiritualizada. Hipóstases dos conceitos filosóficos de Fedorov. No entanto, a luta ainda não acabou. As forças inimigas ainda estão lutando. Estado e Igreja.
O destino final do mundo depende da alternativa se a igreja conseguirá transformar-se em Estado ou se o Estado transformar-se-á em igreja. Dessa maneira, o romance policial do parricida Ilinski refundiu-se em epopeia espiritual do povo russo em Grande Teatro del Mundo, Deus e o Diabo lutando no palco pela alma do homem. Dostoiévski é um grande dramaturgo, mas não escreveu tragédias porque na sua época o romance era um gênero preferido da literatura, ou então porque não havia um teatro digno de representar aquelas tragédias, nem um público digno de ouvi-las. É de Merezhkovsky essa hipótese. O romance dos irmãos Karamazov, embora cheio de paixão dramática, constitui uma epopeia, mas tampouco havia verdadeira epopeia no século XIX. O que estava à disposição de Dostoiévski para escapar da forma estreita do romance de seu tempo era um modelo lamentável. O panorama de costumes e problemas contemporâneos, um romance meio policial, meio ideológico de Eugène Sue. Daí as falhas da composição, que justamente os críticos franceses lhe censuraram. Entre as grandes cenas dramáticas, há espaços vazios, cesuras. Em duas dessas cesuras, Dostoiévski colocou as explicações diretas do seu pensamento contraditório, a autobiografia do Starets e o apólogo do grande inquisidor. Ivan Karamazov apresenta-se no romance como autor de um artigo sobre Estado e Igreja. Eis o tema ideológico da obra. Ao leitor europeu, a escolha do assunto não deixará de causar estranheza. Na Europa, a luta entre Estado e Igreja é um problema puramente político, que depois da Idade Média perdeu muito do seu alto sentido, reduzindo-se a discussões sobre a administração escolar, a presença da mão morta do mercado imobiliário, intervenção do vigário nas eleições, celebração de convênios diplomáticos. Falando-se ao europeu sobre o problema Estado e Igreja, ele pensará na lei de separação, na questão romana, no Kulturkampf de Bismarck, no erastianismo da Igreja Oficial da Inglaterra. Esses conflitos mais ou menos exteriores, Dostoiévski os deduziria da secularização da Igreja Ocidental, que na ocasião da conversão de Constantino o Grande, se transformou em instituição política do direito romano em Estado dentro do Estado. Ivan Karamazov, no seu artigo, também não deixou de mencionar Constantino o Grande, e Dostoiévski citaria os versos nos quais Dante acusa o grande imperador por ter profanado pela famosa doação Constantino a pureza primitiva da Igreja. Ah, Constantin, di quanto mal fumatre non la tua conversión, mas quella dote que da depresse e o primo rico petra. Seria como foi ruim, Constantino, né? A sua conversão, né? Não a sua conversão, né? Mas aquele dote que o primeiro pai rico o tirou de você, né? E nesse sentido que o apólogo do grande inquisidor se dirige diretamente contra a igreja romana. Dante e Dostoiévski são ambos anticlericais por ortodoxia. São eles, aliás, os dois maiores poetas de crime e castigo da justiça. Mas com isso o termo de comparação está esgotado. No reino de Dante, as penas e recompensas são hierarquicamente organizadas. Fossler demonstrou que corresponde exatamente à ética racional de Aristóteles. É justamente contra essa hierarquização e contra esse racionalismo que Dostoiévski se insurge. Interpretá-los-ia como organização burocrática do inferno e do paraíso. Para o russo, Estado significa Estado de Pedro o Grande, uma burocracia vestindo-se dos paramentos sagrados da igreja, ou seja, é o diabo. Os revolucionários exigem por isso a separação. Estão enganados, responde Dostoiévski, pensam em termos europeus. Precisa-se de uma medida mais radical, isto é, da abolição do Estado, transformando em igreja. Não se trata aqui de um gasto enorme de paixão intelectual em questões bizantinas. A expressão seria, aliás, justa. Essas discussões intermináveis sobre as questões bizantinas que enchem os romances de Dostoiévski não impediram a imensa influência do romancista russo no mundo contemporâneo, Testgid com Joyce, e as suas conclusões contra-revolucionárias não impediram que ele se tornasse o autor mais editado, mais lido e mais comentado na Rússia soviética. Desde já está certo que se trata de símbolos que representam forças vivas da nossa própria vida, mas é preciso estudar e compreender esses símbolos que Dostoiévski tomou emprestados ao vocábulo político-filosófico do seu partido de eslavófilos. Publicou-se, não há muito tempo, um volume de prosa russa, espécie de antologia de autores comunistas. Procurou-as dar à capa um aspecto caracteristicamente russo, e o artista desenhou uma floresta de cúpulas bizantinas. Parece que a Rússia ainda está subterraneamente ligada, de qualquer maneira, às suas origens bizantinas.
Pedro o Grande e os seus sucessores não conseguiram abolir essa ligação, e durante o século XIX a subconsciência bizantina foi revivificada pelos eslavófilos, a cujo partido Dostoiévski pertencia ou acreditava pertencer. Não basta tomar conhecimento da luta entre eslavófilos e ocidentalistas, assim como as apresentam os manuais da história da literatura. A questão é de importância tão grande para a compreensão de Dostoiévski que o estudo mais pormenorizado se impõe. Dostoiévski parece-nos, em vários sentidos, alheio, esquisito, como cidadão de um outro mundo. O seu mundo russo é para nós outros realmente um mundo alheio. Mas em que se baseia a diferença fundamental entre Rússia e Europa? Há respostas divergentes. Pode-se, por exemplo, alegar o fato histórico de que a Europa passou pela experiência da Renascença que a Rússia não conheceu. As consequências desse fato são muito grandes. O pensamento russo, ou antes, o sentimento russo, não conhece a independência da ciência racional e da arte profana. Não conhece a secularização da sociedade. Não se pode dizer que a Europa adquiriu essas características da sua civilização, tomando-os emprestados à antiguidade. O renascimento da civilização antiga, dos séculos XV e XVI, forneceu apenas meios adequados para a realização do processo. A prova disso é que a própria Rússia está ligada, sem interrupção, à última forma da civilização antiga, a chamada civilização bizantina. E o fato de não ter sido interrompida essa tradição significa justamente que na Rússia não houve renascença. Mas na Europa a tradição foi interrompida. A invasão dos bárbaros destruiu o vaso político da civilização clássica ao Império Romano. Parecia o fim do mundo. Os últimos pagãos recusaram-se violentamente à religião cristã como culpados da catástrofe. Os cristãos estavam embaraçados. Santo Agostinho e Orósio tentaram construir uma filosofia da história. Nós estamos falando aqui na parte do Cesare Cantu, né? Aproveitando-se do esquema bíblico dos 4 monarquias universais, Daniel principalmente, tá? Para justificar a justiça de Deus, para explicar o inexplicável. A corrupção rápida dos invasores, embora cristianizados, não permitiu soluções otimistas. Essa era da história universal estava perdida. Ficou apenas a esperança cristã de um terceiro reino depois do obscurecimento temporário dos céus. Nasceu assim a teoria dos 3 reinos. Reino passado da glória antiga, reino presente das trevas, reino futuro da regeneração em Cristo. Esse terceiro reino parecia milagrosamente realizado quando no Natal de 800 o Papa Leão III pôs na cabeça de Carlos Magno a coroa do Império Romano. Falava-se da Translatio Imperii. Leia o Jardim das Aflições do professor Olavo, né? Da transferência do Império dos romanos para os germanos. A autoridade que garantia a legitimidade desse processo histórico-jurídico foi o Papa. Quer dizer, o Império, o poder universal, dependia agora da sanção por outro poder mais universal, porque mais espiritual, pela Igreja. A luta inevitável entre os dois poderes terminou com a vitória dos papas, e desde então não se podia falar em terceiro reino sem negar a vitória definitiva da Igreja, sem cair em heresia. Não deixaram de surgir heréticos, revoltando-se contra a desespiritualização da Igreja, transformada no mais poderoso dos estados. O abade Joaquim de Fleury, às vezes aparece como Joaquim de Fiore, né? O autor do Evangelho Eternum, anunciou para breve a queda da Igreja e a aparição do terceiro reino da Igreja espiritual. Essa heresia introduziu-se dentro da ordem dos franciscanos, aliando-se aos começos da ciência racionalista ao nominalismo. Foram nominalistas que ensinaram a independência do Estado da sanção eclesiástica, fornecendo aos reis as primeiras teorias do absolutismo monárquico e da razão do Estado. Desde então, não parou a secularização progressiva da ciência, da arte, da sociedade, do Estado, e a redescoberta da civilização antiga, pré-cristã, fornecia todo dia novas armas ao processo. Renascença significava, então, secularização da civilização inteira, do Estado e da Igreja. Pouco faltava que os papas da Casa de Borgia transformassem o Estado papal em reino italiano. E em muitos países europeus, a reforma nacionalizou a Igreja, transformando-a em instituição estatal. A Igreja Romana, defendendo-se, firmou-se cada vez mais nos conceitos do direito romano e, renunciando a potestades diretas sobre os reis, preferiu tornar-se Estado dentro dos Estados. Na Rússia, e essa é a diferença de importância fundamental, a teoria dos 3 reinos não é uma heresia, em compensação é uma teoria revolucionária. Aconteceu isso da maneira seguinte.
Constantino o Grande, reconhecendo a posição difícil do imperador em Roma, tinha transferido a capital do império para Bizâncio, a Nova Roma. Uma mudança que os papas nunca reconheceram, aliás, e que está na base das separações posteriores entre a Igreja Romana e a Igreja do Oriente. Em 1439, quando o Império Bizantino, ameaçado pelos turcos, estava agonizante, certos círculos eclesiásticos de Constantinopla nutriam a esperança de arranjar ajuda europeia, submetendo-se à Igreja Romana. No Concílio de Florença, celebrou-se a união das igrejas. Mas os fanáticos da ortodoxia oriental não quiseram reconhecer o fato. E quando em 1453 Bizâncio capitulou, todas as esperanças dirigiam-se para o mais poderoso dos príncipes fiéis da Igreja Oriental, o Grão-Duque de Moscou. Agora foi no Oriente que houve translate ao Império. O Grão-Duque Ivan III, Ivan Terrível, assumiu o título de czar, quer dizer, César, imperador, e uma filiação inteira dos príncipes e monges da Igreja Russa desenvolveu a teoria segundo a qual Moscou seria, após Roma e a Nova Roma, a terceira Roma. Moscou como a terceira Roma. Para estabelecer a filiação dessa doutrina, basta aqui citar os nomes sucessivos de Sérgio de Radonets, fundador do famoso convento de Trosse-Sergieva Lavra, Pafnut de Boronsky, Vaskian, arcebispo de Rostov, Joseph Sanin, fundador do convento de Volokonlamsky, Filoteus, arcebispo de Pskov. É digno de nota nessa filiação o papel dos conventos, centros da ciência teológica e devoção ascética cultivadas pelo monge, entre os quais ficam escolhidos exclusivamente os bispos e arcebispos da Igreja Russa. Com o arcebispo Filoteus de Pskov, a teoria da Terceira Roma tornou-se doutrina oficial da Igreja Russa. Na Rússia surgiu apenas um homem que ousou criticar essa doutrina, e era, e o fato é significativo, um católico romano, o croata Yuri Krizanit, que vivia exilado em Tobolsk. Os monges e bispos não quiseram ouvi-lo, mas ouviram os czares. A Igreja Bizantina constituiu um obstáculo às reformas inadiáveis. Os mais ortodoxos, entre os ortodoxos, passaram-se para a oposição, formando a seita Raskolnik. Mas Pedro o Grande era inflexível. Moscou, a terceira Roma, foi abandonada e a capital transferida para Petersburgo. A igreja tem que submeter-se. Em 1713, o nome da nova capital aparece pela primeira vez na liturgia oficial. Em 1721, cria-se o Santo Sínodo, corporação eclesiástica, cujo procurador-geral, um leigo, governa em nome do czar a igreja, transformada em instituição burocrática do Estado. Os fiéis, enquanto não se tornam sectários, preferem aos vigários os monges, e os monges livres, o Startse. Mas a europeização da Rússia está em marcha. A aristocracia fala só francês, os alemães bálticos invadem a burocracia e a oficialidade, e a administração e o exército ficam prussianizados. O czarismo do século XIX é uma variedade do prussianismo. Os intelectuais, por sua vez, aprendem ciência europeia, organizam-se em partidos dos ocidentais liberais, radicais, socialistas. A doutrina do Terceiro Reino, adotada antigamente para celebrar a aliança entre os czares e a igreja, e ainda considerada ortodoxa, torna-se heresia política e torna-se doutrina revolucionária. Por volta de 1850, surgiu na Rússia um grupo de homens, Kirievsky, Komiakov, Aksakov, Valuyev, Samarin, que consideravam a europeização como o caminho da perdição. Europeizando-se cada vez mais, a Rússia perderia a fé cristã e as particularidades nacionais, indo participar do destino da Europa, isto é, acabar-se em incredulidade, revolução e socialismo. É preciso, disseram, deseuropeizar-se, voltar aos velhos costumes e à velha fé. Então a Rússia, o único império realmente ortodoxo, ganharia a hegemonia entre os eslavos, seria a raça do futuro, dominando pacificamente o mundo. Eram os eslavófilos os mestres de Dostoiévski. Entre os estudiosos europeus, costumara-se até há pouco considerar os eslavófilos como os reacionários mais negros. Mas é um erro. Na verdade, os eslavófilos estavam em oposição irredutível ao czar. Achavam que não estava bem esse czar em Petersburgo, falando francês e detendo a igreja em catividade babilônica. O que almejavam era um czar em Moscou, dos bons velhos tempos, o czar à maneira antiga. Estavam convencidos de que esse aboliria as inovações prussianas.
reconduzindo a Rússia às velhas instituições populares, a lendária Grande Assembleia, a Organização Comunitária do Trabalho e a democracia autenticamente russa, e em vez de fazer guerras imperialistas, estabeleceria a paz universal no mundo. Os eslavófilos não eram reacionários, eram românticos. Aliás, românticos sinceramente democráticos e pacifistas, bastante inofensivos. O seu ideal excessivamente romântico seria até a abolição do Estado e sua transformação em igreja. Na verdade, os eslavófilos eram evasionistas. Não evasionistas do czarismo, mas do capitalismo incipiente, do aburguesamento da Rússia, que se apoiava igualmente num czar despótico como Nicolau I e num czar liberal como Alexandre II. Então, como foi possível interpretar tão mal o eslavofilismo? Porque muitos estudiosos o confundiram com o pan-eslavismo. Deve-se o estudo das diferenças essenciais e da transformação vagarosa do eslavofilismo em pan-eslavismo ao grande estadista e sociólogo tcheco Thomas Masaryk, na sua obra monumental Rússia e Europa. Conforme Masaryk, a distinção entre eslavófilos e os ocidentalistas, estes últimos mais ou menos ateus, mais ou menos liberais ou socialistas, não é suficiente para explicar as lutas internas da Rússia do século XIX. Havia conceitos liberais e democráticos no eslavofilismo, e o que é mais importante, o próprio czarismo não era menos ocidentalista do que os seus adversários, os intelectuais liberais e socialistas, apenas com outros fins políticos. Ainda um déspota tremendo como Nicolau I tentou a centralização ferrenha do seu Estado para transformar a Rússia em primeira potência militar e política da Europa, programa inteiramente ocidentalista. Após a derrota na Guerra da Crimeia, o seu sucessor Alexandre II revelou-se liberal. Aboliu a servidão, criou as assembleias provinciais e o tribunal de júri, aceitou princípios e reivindicações da oposição europeizante. Esta, porém, não se conformou com essa revolução de cima para baixo. Tornava-se cada vez mais turbulenta, começando os estudantes com os atentados terroristas. A revolução malograda dos poloneses revelou o perigo que o liberalismo significava para o império multinacional. O czar aproximou-se dos nacionalistas e, enfim, fez a guerra à Turquia. Já não uma guerra imperialista, mas para libertar os irmãos eslavos, os cristãos ortodoxos dos Balcãs. Os eslavófilos, já era a última geração deles, jubilaram. Dostoiévski tornou-se um dos propagandistas mais apaixonados da Guerra Eslava e da Guerra Santa. O fim da aventura eslavófila foi a morte do czar Alexandre II num atentado de bombas. O sucessor Alexandre III, rodeado de homens sinistros, como Pobedonosseff, procurador-geral do Santo Sínodo, volta ao despotismo ultranacionalista, ortodoxo e anti-europeu. Só agora o eslavofilismo está transformado em pan-eslavismo reacionário para servir aos fins da razão de Estado de um déspota. A confraternização eslava, transformada em nacionalismo perseguidor, a velha fé em intolerância inquisitorial e as antigas instituições em despotismo mais que absolutista, a paz universal e imperialismo ameaçador para todo o mundo. Era o czar Alexandre III, do qual o eslavófilo Dostoiévski beijaria ajoelhado o retrato. O pan-eslavismo, doutrina do Estado dos últimos czares, parece uma ideologia de desespero do czarismo, mantendo-se por todos os meios no poder ameaçado. Mas isso não é exato. Na verdade, era o paravento atrás do qual a Rússia se aburguesou e industrializou. Em toda parte, a unificação absoluta dos Estados preparou a formação de unidades territoriais para os fins da economia burguesa. O aproveitamento do eslavofilismo para os fins governamentais começou no governo do liberal Alexandre II. Depois, o pan-eslavismo chegou ao auge sob o ministério do conde White, que criou a rede ferroviária e a grande indústria têxtil. Nos últimos anos do Império, o pan-eslavismo, ligeiramente romantizado, era grande moda entre os intelectuais abastados. No panorama da Rússia pan-eslavista, uma floresta de cúpulas bizantinas escondia as chaminés das fábricas recém-fundadas, e o incenso que sabia entre as imagens dos santos e o retrato do czar misturava-se com a fumaça das usinas. Para realizar a grande transformação, o Estado precisava de poderes mais absolutos do que nunca para sufocar qualquer oposição. Em vez de transformar-se em igreja, como sonharam os eslavófilos, usurpou os poderes da igreja, tornou-se dono absoluto dos corpos e das almas. Eslavofilismo e pan-eslavismo, ambas as doutrinas encontram-se em Dostoiévski. Pertencendo à segunda geração dos eslavófilos, aquela que participou da transição para o pan-eslavismo, Dostoiévski é o maior representante dessa transição.
Como pan-eslavista é o inimigo da Europa, como eslavófilo é apenas inimigo da europeização da Rússia. Como pan-eslavista é partidário do imperialismo, como eslavófilo sonha com a salvação pacífica do mundo pelo povo russo, mas nunca idealizar a Rússia como fizeram os eslavófilos da primeira geração. Dostoiévski é realista, vê claramente na Rússia os abismos do pecado e do crime, e ninguém poderia pintar a Rússia com cores mais negras do que ele o fez. Mas justamente por isso, porque o criminoso está predestinado a santo, justamente por isso Dostoiévski considera o povo russo como o povo teóforo, salvador do mundo, e até certo ponto capaz de amar a Europa tragicamente corrompida porque secularizada, descristianizada. Mas ali reina a política em vez da fé. Europa, isto é, o Estado, Rússia, isso é, a Igreja. Estado e Igreja são símbolos contraditórios, representando as contradições íntimas no pensamento de Dostoiévski. Contradições que não sabia dominar e que geraram obra de arte. Mesmo após a explicação literária, a explicação psicológica e a explicação política-filosófica daquelas contradições continua uma pergunta. Como foi possível que Dostoiévski, substituindo Europa e Rússia aos símbolos de Estado e Igreja, aderiu ao pan-eslavismo, enganando-se profundamente com respeito às consequências práticas da sua ideologia? A resposta que se encontra na explicação sociológica revela o sentido moderno atual, em parte eterno, nos símbolos eslavófilos de Dostoiévski, dissipando o incenso bizantino, deixando resplandecer as torres brancas e as cúpulas de ouro no céu azul da realidade. O encontro da Rússia e da Europa, no pensamento de Dostoiévski, baseia-se num fundamento da ordem social. A Rússia ficou sempre à margem da Europa porque não participara da experiência fundamental da Europa moderna, a Renascença. No século XIX, porém, a própria Europa começou a afastar-se dessas raízes da sua civilização. O aburguesamento levou inevitavelmente a um utilitarismo contrário aos princípios renascentistas. No mesmo século XIX, a Rússia também se aburguesou e com isso aproximou-se do racionalismo renascentista. E os dois continentes espirituais encontraram-se em meio de um caminho. Um dos maiores críticos do movimento europeu é Balzac. Marx e Engels reconheceram-lhe a primazia da análise implacável da sociedade burguesa. Apesar de existir muita propaganda nisso aqui, mais pra frente nós falamos disso, né? Que hoje já não é possível ler mais Balzac como um escritor da burguesia. Existem inúmeras razões para isso, né? Um dia nós vamos falar sobre isso. Dostoiévski, fortemente influenciado pelo romancista francês, fez análise parecida da incipiente burguesia russa, mas as conclusões políticas de Balzac eram inaceitáveis para eles. Os ideais antiburgueses do tradicionalismo francês, a monarquia aristocrática e a igreja independente de Roma nunca existiriam na Rússia. Do outro lado, a oposição liberal, Dostoiévski reconheceu com grande agudeza como arma da própria burguesia. Então, como opor-se ao processo? Ficou só o socialismo. Mas é de importância fundamental saber que Dostoiévski não conheceu o marxismo. O socialismo contra o qual dirigiu o Livro dos Demônios é o socialismo utópico de Saint-Simon, de Fourier e Proudhon, da pequena burguesia francesa, aliada inconsequentemente à própria burguesia. Não é socialismo propriamente dito, é antes o radicalismo avançado dos filhos dos liberais. Piotr Stepanovich Verkovensky é realmente o filho do liberal Stepan Verkovensky. Deste modo, a única oposição que parecia coerente a Dostoiévski era a recusa em bloco da Europa já condenada, ou seja, o eslavofilismo. Este, porém, já acabara, que na verdade é o mesmo erro que caem os orientalistas hoje em dia, né? Principalmente que estudaram com o René Guénon. Apesar das muitas verdades, né, que o René Guénon diz sobre a Europa, ele está direcionando para aquele fim que ele quer, que é o anti-ocidentalismo, né? Mas substituiu a repusa íntima do eslavo anarquista, disfarçado em russo à maneira antiga, contra o Estado despótico. Contra ele chamou as forças revolucionárias do sentimento popular, cheio de esperanças num terceiro reino da igreja espiritual. Esperança perfeitamente compatível com o espírito da igreja russa, mas que constituía sobre o regime dos czares uma heresia política. A heresia política, porém, é a revolução. Dostoiévski, que era verbis expressis partidário apaixonado do czarismo absolutista, é contra todas as aparências um grande revolucionário. A igreja espiritual contra o Estado profano, isto é, a liberdade absoluta contra o despotismo absoluto. Em Dostoiévski, a angústia religiosa e a angústia social colaboram de uma maneira espantosa.
Os movimentos sociais e políticos aguçam a paixão religiosa, e esta paixão religiosa do pensamento dostoiévskiano leva as suas exposições sociais e políticas para extremos onde explodem em crimes, grandes crimes simbólicos. Os crimes nos romances de Dostoiévski são experimentos de um sociólogo desdobrado num místico, crimes algo abstratos como a última consequência do estado da sociedade, por assim dizer, das ideias platônicas dos crimes realmente perpetrados. Já se disse que a estrutura do pensamento dostoiévskiano é platônica. Ele pensa em ideias, o que confere aos seus romances a famosa paixão intelectual. É da dialética platônica que vem a inclinação de tratar os supremos assuntos em forma dramática e em diálogo. Mas no próprio Platão, a dialética chega, às vezes, ao ponto em que o pensamento racional já não pode acompanhar o voo do sentimento religioso. Em momentos desses, Platão, poeta e mesmo grande poeta contra sua vontade, emprega o recurso que se encontra em todos os grandes livros sagrados. Um dos interlocutores do diálogo exprime a verdade inefável, narrando um Apolo, uma parábola. São os famosos mitos platônicos, o mito da Atlântida, do Timeu, o mito do Eros no banquete, o mito da caverna na República. Os irmãos Karamazov podem ser compreendidos como uma sequência de diálogos platônicos. E no ponto decisivo aparece o mito que é a parábola do grande inquisidor. Esses mitos são capazes de interpretações diferentes, mas agora já não se trata de interpretações divergentes, e sim sucessivas, penetrando-se cada vez mais no sentido do mito, como que descortiçando uma após outra as esferas de um globo, como nos círculos do inferno de Dante. A primeira esfera, da qual os eslavófilos e ocidentais lutam, é regida pelos símbolos políticos Rússia e Europa. Na segunda esfera aparecem as mesmas contradições em formas puramente russas, igreja e Estado. Substituem-lhes depois as contraposições religiosas, amor e ódio, santidade e crime. São equivalentes às contradições sociais, liberdade e força. Enfim, revela-se o fundo da alma torturada de Dostoiévski, apelando para a filosofia ascética de Fedorov para vencer as suas tentações irresistíveis. É a oposição entre espírito e carne. A estrutura platônica do pensamento dostoiévskiano não é capaz de eliminar a sua paixão carnal. É isso que confere às discussões intelectuais dos seus romances o furor das lutas sexuais que não acabam, enquanto não acabará com a ressurreição dos mortos a carne humana. Dostoiévski viveu tudo isso com intensidade tão grande que ninguém é capaz de escapar à sugestão da sua obra. Transforma-nos, os leitores, em cidadãos do seu mundo, porque sucumbimos na realidade também aos seus problemas. Os Karamazov, esses russos estranhos, são como pessoas da nossa família. Conhecemos-los, vivemos os seus destinos. Dostoiévski recriou em forma fantástica os problemas mais reais, mais nossos. O mundo dos Karamazov é o nosso próprio mundo. Rio de Janeiro, agosto de 1946. Seguindo a bibliografia aqui, eu vou falar já em tradução ao português aqui que aparece, né? E. Benz, a ideia da igreja e a teoria da história da reforma franciscana, Stuttgart, 1934. Alois Dempf, clássico, hein? Filosofia Histórica e Política da Idade Média na Renascença, 1929, Munique. Grossman, A Poética de Dostoiévski, Moscou, 1925. Guardini, O Homem e a Fé, Ensaio sobre a Existência Religiosa dos Grandes Romances de Dostoiévski, Leipzig, 1932. Caos, Dostoiévski e o Seu Destino, Berlim, 1923. Komarovich, A Primeira Versão dos Irmãos Karamazov, Fontes, Esboços, Fragmentos de Dostoiévski, tradução do russo, Munique, 1928. Thomas Masaryk, Rússia e Europa, sobre a filosofia da história e da religião na Rússia, 2 volumes, Viena, 1913, tradução inglesa como O Espírito da Rússia, saiu em 1915 em Londres, deve ter edições mais modernas, né? Merezhkovsky, Tolstói e Dostoiévski, faz essa comparação, né? Que é onde o Karpov tira a ideia que vai aparecer na história da literatura russa, que não aparece tanto, que de fato Dostoiévski era um cristão e Tolstói não. Petersburgo, 1909, isso é uma tradução alemã, em Berlim, 1919 e Londres, 1902. Neufeld, Dostoiévski, Esboço de uma Psicanálise, 1923. Foi a época da moda de... O André Gide, né, também fez estudos nesse sentido. Tentar colocar... Estava em moda, né? Freud estava em moda. Prager, A Filosofia de Dostoiévski, 1927. Reissoff, Sobre a História dos Planos dos Irmãos Karamazov, 1936. Rozanov, A Lenda do Grande Inquisidor de Dostoiévski, Petersburgo, 1906, tem uma tradução alemã de 1924.
Sapir, Problemas Jurídicos em Tolstói e Dostoiévski. Isso deve ser bem interessante, hein? Vou ver se eu acho. Berlim, 1923, tem uma tradução russa. Cheder, Moscou, a Terceira Roma, Munique, 1934. Também muito interessante para ler. Paul Simon, O Elemento Humano na Igreja, 1934. Smollett, Ocidentalistas e Eslavófilos conforme estudos recentes. Tchaikovsky, Schiller e os Irmãos Karamazov, 1929. Volinsky, que nós lemos aqui, que fez aquelas 3 interpretações. O Reino dos Karamazov, 1901. Em Petersburgo, tradução alemã, 1920. Provavelmente um livro de formação do Otto Maria Karpov. Zakrechevsky, A Índole dos Karamazov, Kiev, 1912. Então fica aí a dica, fica os nossos estudos para a leitura do Irmãos Karamazov e sempre voltar a esse prefácio. Se vocês puderem achar, comprar o livro, melhor, né? Se não, podem ouvir aqui, que foi lido inteiro, lendo pausadamente. E nessa edição da José Olímpio, né? Uma edição maravilhosa da José Olímpio, em 2 volumes, né? Infelizmente, como o início do livro tem recordações da Casa dos Mortos, então ficou nesse volume um pedaço dos Irmãos Karamazov, 600 páginas, e mais 700 e pouca no volume posterior, ou mais 900, agora eu não lembro, né? Começando com aquela declaração que está em São João, né? Capítulo 12. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então vejam isso e assistam o filme, né? Que tem a Maria Schell, só por isso já valeria muito, né? O filme é de... Deixa eu só confirmar aqui no computador. O filme é de 58, né? Tinha no YouTube antigamente, né? Mas agora eu não sei se encontra. Tem a Maria Schell, tem o Yul Brynner, né? Que também é maravilhoso, né? Nas suas interpretações. Então, é isso. Eu acho que esse é um livro estruturante do Dostoiévski. E um estruturante para nós começarmos a fazer essa separação, o quanto a Rússia e a Europa. Depois esse autor da história cultural, Orlando Figes, voltou a trabalhar isso, trabalhou isso brilhantemente na história cultural russa, que é um livro que nós vamos ler aqui. E esse é o primeiro ponto para nós definirmos então o que é a Europa e ao que nós pertencemos, tá bem? Um abraço, fiquem todos com Deus.